Eu abri essa caixinha de pergunta aqui no Stories e um monte de gente me perguntou a mesma coisa. Léo, o que você vai fazer com seus fundos imobiliários em 2025? Léo, o que você acha do GGRC? Você acha que ele recupera? Léo, o que tá acontecendo com tal fundo? Léo, o HGLG caiu, será que recupera? Léo, o Iridium, ele é realmente um bom fundo imobiliário ou com essa queda ele nunca mais recupera? Léo, e eu que tinha dinheiro no HCTR11? O que eu faço? Os fundos imobiliários afundaram, nunca mais vai voltar? O que você vai fazer com seus fundos imobiliários em 2025? Então pega a sua caneca de café que eu vou te mostrar 2 indicadores novos que você precisa realmente olhar dentro dos fundos imobiliários para te sugerir em qual parte estamos, se faz sentido você encerrar suas operações em fundos imobiliários, se faz sentido você concentrar mais as suas operações em fundos imobiliários, eu quero concentrar mais. Aí eu tenho só 20% da carteira, vou colocar 40, 50, 60. Ou se faz sentido agora, neste exato momento, que o Lula até ficou pistola. Até o Lula ficou pistola. Até o Lula tá brabo. Imagina nós, né? Até o Lula tá brabo. Vamos ver se você deve manter um pouquinho esses fundos imobiliários com cautela. Até o final do vídeo você vai chegar nessa conclusão, beleza? Primeira coisa que eu te peço é que depois de você dar o gole no café igual eu, depois de beber o café como eu bebi aqui, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu te prometo que esse vai ser o canal que mais vai te ensinar em 2025, 2026, 2027 e assim por diante. Se você deixar o like nesse vídeo até o final do vídeo, eu não te ensinar nada, meu amigo. Aí você tira o like, não se inscreve e deixa nos comentários. O Léo não ensina nada aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero te mostrar é este gráfico aqui. Esse gráfico, inclusive, eu peguei ele de uma casa de análise que chama Dica de Hoje. E olha só o que esse gráfico atualizado ali, eles pegaram desde dados de 2018 até dados de 2024. 19/2 de 2024, então bem atual. Os caras fizeram um estudo muito bom. Primeira coisa que eu tenho que explicar é o que é spread, depois eu te explico o que é NTNB, depois a gente passa para os gráficos aqui. Você vai ficar doido. Primeiro, o que é spread? Spread, do própria tradução da palavra, significa diferença, tá? E dentro do mercado financeiro, a gente quer saber a diferença de tudo, a gente quer saber qual é o investimento mais vantajoso. Por exemplo, se eu falo para você que a taxa Selic, que é um investimento brasileiro que tem o menor risco, porque você está emprestando dinheiro para o governo, se ele falir, todas as outras empresas já faliram, o governo, para ele não te pagar, é só se for má vontade mesmo, que ele pode literalmente clicar no botão assim, ó, tac, tipo assim, ó, e imprimir um monte de dinheiro, então ele não vai te dar calote. Até a Venezuela, até a Argentina paga mesmo devendo pra caramba. Então se eu falo pra você que a taxa Selic tá pagando 10%, o que te faz investir em algum tipo de investimento que tem a média que paga 2%? Você vai olhar pra esse tipo de investimento XXX aqui, ó, Y, e vai falar assim, cara, não vou investir nisso aqui. Pô, eu invisto lá em taxa Selic que é muito mais vantajoso. Então, como que você chega nessa conclusão de que a taxa Selic é mais vantajoso do que esse investimento? Através do spread, através da diferença de rentabilidade. Neste caso aqui, a gente chegou na conclusão que tem uma diferença de rentabilidade de 8%, certo? 8%. Ou seja, eu sempre vou ficar olhando as spreads entre dois investimentos. Eu vou investir no CDB do Banco Inter que rende 10% ou no da Nubank que rende 12%, com um risco igual. Pô, o spread aqui tá de 2%, então eu vou lá pra Nubank que tá pagando mais, né? Eu vou investir lá na Sicoob que paga 8% ou vou investir na Sicredi que paga 12%. Pô, o spread tá de 4% aqui, eu vou investir na Sicredi que tá pagando 12%. Exatamente isso. Então o que nós estamos fazendo aqui nesse gráfico? A gente tá calculando a spread entre o dividendo yield dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e a NTNB, tá? O que é NTNB? O dividendo yield você já sabe, né? Que é o quando os fundos imobiliários te pagam de dividendos. E NTNB pode ser que você não saiba. NTNB é uma modalidade do Tesouro Direto. Quando você abre lá o Tesouro Direto, tem Tesouro Selic, tem Tesouro IPCA+, e tem o Tesouro Pré-fixado, certo? Os IPCAs, eles são chamados de NTNB, beleza? E aí a gente usa a NTNB como se fosse uma média de um rendimento ideal. Por quê? O NTNB, que é o Tesouro IPCA+, quando a gente abre aqui o Tesouro Direto, só pra mim te mostrar, ó, pra ficar bem mais didático ainda, a gente consegue abrir aqui o Tesouro Direto, você consegue ver aqui que temos o Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, tem até com juros semestrais aqui também, né? Mas você consegue perceber aqui, ó, que o Tesouro IPCA 2035 tá com IPCA mais 7,51. Então vamos chegar nessa conclusão aqui, ó. Tesouro IPCA, vamos pegar aqui, IPCA mais 7,51. Quanto que rende esse título? Rende o que o IPCA render, ou seja, se hoje o IPCA você entra lá no Banco Central tá de 4,48, então ele tá rendendo 4,48 mais 7,51. É isso aqui que rende o Tesouro IPCA mais 7,51. Logo, como eu quero me proteger em um momento de crise, eu quero me proteger do IPCA, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é investir em qualquer tipo de ativo que me protege da inflação, certo? Eu quero ficar protegido da inflação. Qual que é o ativo livre de risco que me protege da inflação? É literalmente o Tesouro IPCA lá do Tesouro Direto.
direto, porque você está emprestando para o governo e ele vai te pagar o IPCA mais alguma coisa. Então, já que você já está recebendo a inflação, esse mais alguma coisa já é lucro, beleza? Então, sempre quando eu for comparar com algum investimento em momento de crise, eu vou olhar lá para o IPCA, eu vou olhar para a NTN-B. Agora você já sabe o que é NTN-B. Então, eu vou comparar não só com o Tesouro Selic, mas eu vou comparar também com a NTN-B, principalmente ativos de renda variável indexados a IPCA. Tanto os fundos imobiliários de papéis quanto os fundos imobiliários de tijolos, eles também são indexados ao IPCA, mesmo que você não saiba. Os fundos de papéis, eles são indexados porque eles emprestam dinheiro a IPCA também, e no caso dos fundos de tijolos, eles também são indexados ao IPCA. Por quê? Porque eles têm prédio e os prédios têm aluguel, né? São alugados e esse aluguel é ajustado pelo IPCA. Então também incorre sobre IPCA. Então a gente tem que comparar os fundos imobiliários com o IPCA+, com a famosa NTN-B. E aí a gente vai calcular o spread. Qual que é a diferença que o IFIX está dando do Tesouro Direto lá, do IPCA+. Será que compensa? Será que eu vou pro IFIX, pros fundos imobiliários lá, os FIs, ou será que eu vou pro IPCA+? Isso é o que a gente quer saber, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Historicamente, sempre os fundos imobiliários, eles vão ter um spread do IPCA+. Por quê? Porque o IPCA+, ele é mais seguro, então ele tem mais segurança. Como ele tem mais segurança, ele rende um pouquinho menos, rentabilidade um pouquinho menor. Então, os fundos imobiliários, como eles têm menos segurança do que o IPCA+, lembra, o IPCA+, no Tesouro Direto, é um dinheiro prestado pro governo, teoricamente livre de risco, né? Como se fosse a taxa livre de risco. Então, para eu investir nos fundos imobiliários, já que eu vou correr mais risco, eu tenho que ter uma rentabilidade maior, concorda? Essa rentabilidade maior é o que a gente chama de spread ou de prêmio. E aí, se você olhar aqui, ó, a gente sempre tem um spreadzinho, que é essa diferença aqui, ó, tá vendo? Olha só a diferencinha aqui do IPCA+, ó. Olha lá que bonito. A azul aqui é o IFIX e o amarelinho aqui é o IPCA. E perceba que aqui, quanto o IPCA estava IPCA mais 5, lá em 2018, os fundos imobiliários estavam pagando um dividendo yield médio de 7%. O spread era de 2%. Neste momento, para você investir nos fundos imobiliários, você corria mais risco e ganhava 2% a mais. Aqui, ó, no momento de crise, lembra? No momento de crise, olha o spread aqui. A taxa IPCA mais estava ali em IPCA mais 5 e os fundos imobiliários bateram 10%. Olha a diferença, olha o spread, 5% de diferença, 5% de spread. Ou seja, lá na crise 2020, crise sanitária, meu Deus, o mundo vai acabar e tal. Para você investir nos fundos imobiliários, você ganhava 5% a mais. E neste momento a gente tá vendo aí um IPCA mais 7,7, certo? Um NTN-B de 7,7 e uns fundos imobiliários rendendo 13,5. A média aqui tá de 13,62. Olha que loucura, 13,62%. Quanto que tá de spread isso aqui, cara? Quanto tá de spread? 6% de spread, ou seja, a gente tá tendo uma rentabilidade, uma diferença, um prêmio, um spread da NTN-B, 6%, que é maior do que o que foi ali na crise de 2020 e que é maior também, se olhar historicamente, que aconteceu lá em 2015, que foi ali naquela parte da Dilma 2 e tal, aconteceu o impeachment, teve a mesma coisa que tá acontecendo agora, aconteceu lá naquela época, rombo fiscal, realmente gasto pra caramba, tá acontecendo basicamente a mesma coisa, o dólar tinha explodido naquela época também, então perceba que a gente tá num momento em que o spread entre a NTN-B, que é o investimento livre de risco que te assegura o IPCA, e os fundos imobiliários, que também tem o IPCA ali indexado, mas como você corre um pouquinho mais de risco, você tem uma rentabilidade maior, a gente tá na casa dos spreads de 6%, que é muito. Quando a gente chega no spread de 4%, já é muito vantajoso você investir. Quando a gente chega no spread de 6%, então, meu amigo, aconteceu 2, 3 vezes até hoje na indústria de fundos imobiliários. Isso aqui significa que tá bom investir em fundos imobiliários? Não, calma lá, Calabreso, calma lá. Isso aqui significa que os fundos imobiliários estão baratos. É isso que significa. Será que compensa realmente a gente investir em fundos imobiliários? Olha só, quando você vai olhar para as ações, normalmente isso é mais utilizado em ações, tá? Porque os fundos imobiliários, eles realmente têm uma falha, né, nessa parte de oferecimento de dados para análises, né? Isso por enquanto, escuta o que eu tô te falando, isso é por enquanto. Você consegue perceber aqui nesse print que você consegue ter a máxima e a mínima das últimas 52 semanas. Para quem não sabe, 52 semanas é o famoso um ano. Então, no intervalo de um ano, 12 meses, qual foi o mínimo e o máximo que essa cotação bateu? Pensa comigo, essa caneca lá em 1º de janeiro de 2024 tava custando R$15 e ela finalizou o ano de 2025 custando, por exemplo, R$12. Qual foi a máxima e a mínima histórica? A gente, durante o percorrer do ano, essa caneca pode chegar a ter custado R$33. E lá em julho, por exemplo, a porcelana ficou muito barato e tal, a cerâmica ficou barata, chegou a custar R$6. Então a mínima foi 6 e a máxima foi 33. Isso é a famosa volatilidade. E é muito importante a gente olhar a volatilidade dos ativos, porque se a volatilidade dos ativos é muito alta e a tendência dessa volatilidade é trazer os preços para mínima histórica, cara, é mais um sinal de que as coisas estão muito baratas, certo? E se a gente olha aqui, por exemplo, nesse gráfico da Taesa, aqui, nesse printzinho da Taesa, você vê que a mínima histórica tá de
32,33 e a máxima histórica está de 35,89. Ou seja, a variância foi de R$3 e hoje ela custando R$32,90, ela tá mais próxima da mínima do que da máxima. Não quer dizer que agora ela vai começar a subir até bater a máxima de novo. Pode ser que estoure lá o piso e que continue caindo, né? E forme uma nova mínima histórica. Mas quando a gente pega isso dentro dos fundos imobiliários, e a gente pega isso, por exemplo, o HGLG, a gente consegue ver que nos últimos 12 meses aí, ó, a máxima histórica do HGLG, aqui na cotação padrão, tirando os proventos, você consegue perceber que foi de R$170,56. Essa foi a máxima histórica, lá em março. Não tem 12 meses ainda, né, de verdade. Então você consegue ver que a máxima foi 170,56 e a mínima foi 142,82. E hoje ele tá cotado ao preço de 150. Ele tá mais próximo da máxima ou da mínima? Ele tá R$8 de distante da mínima e R$20 distante da máxima. Ou seja, quando a gente consegue fazer uma triagem de todos os fundos imobiliários interessantes da bolsa, né, que você vai olhar todos também, tem que fazer um filtro mínimo. É isso que eu ensino dentro do método 2-1. Fazer uma triagem ali daqueles fundos imobiliários e ver se os fundos imobiliários estão mais próximos da sua máxima ou mais próximos da sua mínima, a gente chega numa conclusão de que mais de 90% dos fundos imobiliários estão muito próximos da sua mínima e muito distantes das suas máximas. Isso significa que eles não vão cair mais? Não, mas significa que eles já estão muito baratos. Dos últimos 12 meses, que a gente já viu muita encrenca, inclusive agora o IFIX deu uma recuperada, né? Se a gente olha aqui a cotação do IFIX, você consegue perceber que nos últimos 6 meses ele caiu pra caramba, e aqui no último mêsinho, ó, ele recuperou 7, 8%. Então, mesmo com essa recuperação de 8%, ainda estamos muito próximo da mínima. Ou seja, a gente consegue entender que a mínima foi basicamente aqui. E aí a gente chega numa conclusão. Pô, os fundos imobiliários estão baratos mesmo. Não tem como negar isso. Os fundos imobiliários estão baratos. E não tem como eu, Leonardo, que criei o método 2 em 1, que olho para fundos imobiliários, ensino os alunos fundos imobiliários. Todo mês eu faço uma live analisando fundo imobiliário junto com os alunos. Não tem como eu te dizer que os fundos imobiliários não estão com problemas. Os fundos imobiliários estão com problemas. E é justamente por isso que eles estão tão descontados. O cenário macroeconômico está batendo muito forte dentro dos fundos imobiliários. Está batendo muito forte dentro dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm uma legislação de pagar 95% dos seus dividendos todos os semestres. Então, pensa comigo, no momento de crise, todas as coisas ficam baratas. Pô, eu vi um lote que estava sendo vendido há mais ou menos uns 20 meses atrás, o lote estava sendo vendido a 1 milhão. Hoje está sendo vendido a 400 mil. O que está acontecendo? O lote, o que foi? O pessoal fica desesperado e começa a vender as coisas muito baratas. Aí imagina você como gestor de fundo imobiliário, que você está ganhando lá a bolada todo mês de aluguel e tal, e você pode acumular um pouquinho desse dinheiro para poder comprar algo que está barato, para poder dar mais dinheiro ainda pro seu cotista. Só que a legislação não permite. Por quê? Porque tem que distribuir 95% dos seus lucros auferidos. Isso é bom pra gente, porque nos dá um fluxo de caixa, mas limita um pouco o crescimento dos fundos imobiliários. Por isso que os fundos imobiliários não valorizam tanto quanto as ações, que as ações elas têm essa liberdade. Quem que vai investir em fundos imobiliários? Quem quer se assegurar ali com o investimento imobiliário, que é muito seguro realmente, é mais seguro, é o tipo de investimento mais conservador, do tiozão, do lote, né? E ainda assim receber seu fluxo de renda mensal aí, todos os meses caindo dividendo na sua conta, você aumentando a sua exposição. Mas perceba que você dá uma capada nos fundos imobiliários, que ele não consegue comprar outro prédio, a não ser que ele faça subscrição. Só que a subscrição não tem como ele fazer no período de crise, porque o PVP tá lá embaixo. Lembra que a gente falou que os fundos imobiliários estão descontados? Então o PVP tá lá embaixo, não tem como eu fazer uma subscrição. Imagina, isso é tiro no pé. Logo, eu fico capado. Eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Eu tenho só que distribuir os dividendos. E é neste exato momento que as pessoas ou vão para renda fixa, ou se assustam com a queda dos fundos imobiliários e desistem da bolsa de valores, da renda variável mesmo, desistem da renda variável, vai só para ficar para renda fixa, que o pré-fixado tá pagando 15%, e elas não conseguem abrir mão de uma rentabilidade de 15% do pré-fixado, de 12% da Selic, para poder ganhar 30% dos fundos imobiliários, para ganhar 500% nas ações. Eles não conseguem abrir mão. Eu, como investidor aí, há pouco tempo, hein? Eu tenho pouco tempo investindo, tenho aí 4, 5 anos investindo, estudo pra caramba, já tem uns 10 anos que eu estudo sobre investimento, e eu que sou ingênuo, porque eu fico pensando assim, o que o Warren Buffett pensaria a respeito dessas tomadas de atitude hoje, que já tem mais de 70 anos que tá investindo. Imagina, o que será que ele pensa? E ele traduz isso numa frase, né? O dinheiro passa dos impacientes para os pacientes. Aí você tem que se perguntar o que você é. Você é impaciente ou você é impaciente? Eu costumo chamar isso de outra forma, né? O macaco que pula de galho em galho. Agora aqui tá bom, eu vou pra cá. Agora lá tá bom, eu vou pra lá. E agora as ações agora estão bem comentadas, hein? Agora as ações estão comentadas. Eu vou pras ações. E aí você só fica comprando as coisas quando tá caro. Este é um exemplo de um momento em que você pode abrir mão de renda fixa dos 10, 15, 20% de rentabilidade, que tem algumas rendas fixas aí pagando 20% de rentabilidade no pré-fixado, e aproveitar da renda variável, porque agora tá descontado pra caramba. Então, respondendo a todos vocês que mandaram inúmeras perguntas aí sobre fundos imobiliários, não tenho como ler o futuro para saber quando é que vai se recuperar, para saber se cada um dos fundos imobiliários que vocês estão citando vai recuperar, mas de uma coisa eu sei, tá muito barato.
tá muito barato. E inclusive eu respondi essa pergunta na mentoria hoje, na mentoria de geração de dividendos. Léo, só está muito barato é o suficiente para eu continuar comprando o resto da minha vida? Não. Imagina que fica barato hoje e fica barato até quando você completa 60 anos, porque nunca volta a encarecer. O negócio que custa, sei lá, R$1.000 hoje e você consegue comprar ele a R$700. Se você comprou ele a R$700, você teve uma possibilidade de ganho de 30% para vender ele por R$1.000 depois. Só que, e se ele não valoriza nunca? Se ele não valoriza nunca, você vai ter ele a R$700 pro resto da sua vida. Ou seja, você não tem garantia de valorização das cotas. Ninguém tem garantia de valorização das cotas. Agora, o que a gente sabe e o que a gente observando historicamente, o que já aconteceu inúmeras vezes, né? Desde 1960, 1967, 1980, 2000, 1997, 2008, 2015, 2020. Todas as crises que foram acontecendo e as bolsas foram reagindo a essas crises, a gente sempre enxerga o mesmo fenômeno, que é o fenômeno de regressão à média. Durante as crises, muito lixo vai ser retirado da jogada, mas aqueles ativos realmente bons, aqueles ativos que realmente vão te dar segurança, aqueles ativos que realmente vão te fazer conquistar a liberdade financeira, eles sempre aceitam os tiros no peito, tira os tiros no peito, igual aquela cena do Homem de Ferro, com uma bala massa no olho dele. E depois você sofre toda a valorização se você teve a coragem de ficar posicionado, aumenta seu yield on cost e vive feliz pra sempre. Até acontecer a próxima crise, você ficar com medo de novo, né? Porque sempre quando acontece crise, o pessoal fica com medo. Então hoje a gente tem duas situações. E você tem duas escolhas. Três, né? Porque começa a surgir uma terceira. Primeira escolha, ir pra renda fixa. Vai pra renda fixa, fica lá. Você trava aí sua rentabilidade até 2035 no IPCA mais 7, vai render bem. Mesmo o IPCA ficar ali em torno dos 4, 3,5, que é a média do Brasil, você vai render 10% ao ano, mais ou menos. Não tá ruim não, é bom. Não é extraordinário, você consegue fazer muito mais do que isso com a bolsa, mas é uma opção sem dor de cabeça, ganhar 10% ao ano. IPCA mais 7, bom demais. Dá pra você até ganhar com marcação de mercado depois, se você quiser realmente vender isso aí e abrir mão disso. É custo de oportunidade, né? Porque quando a marcação de mercado estiver acontecendo, os ativos aqui que eu vou citar já vão estar caros. Aí você tem a outra opção, que é realmente ficar posicionado na renda variável. As coisas estão baratas, você vai abrir mão dos 15% para ganhar talvez um 10, um 8%, porque você vai comprar um fundo imobiliário lá que tá pagando 10, 11% e ele cai mais um 2% no ano. Você ganhou, na verdade, uns 9, 8%, 10%. Então você vai abrir mão de 15 para ganhar 8, para depois, daqui 2, 3, não sei quanto, pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 5 anos. Você aguenta ficar 5 anos nessa situação? É mais do que você aguenta do que o que realmente deveria fazer. É o que você aguenta. Se você aguenta ficar mais 5 anos nisso aí, meu amigo, 6 anos, se o Lula for reeleito, cara, você vai colher muitos bons frutos. Ou você tem a terceira opção, que agora é do desespero, né? Eu sempre falei isso o tempo todo, sempre falei isso, inclusive para mim mesmo. Dolariza o patrimônio, pô. Expõe seu dinheiro numa moeda mais forte. Aí agora que a crise chega no Brasil, que o câmbio estoura lá em cima pela desconfiança fiscal brasileira, todo mundo quer comprar dólar agora. Então você vai pulando de galho em galho, né? Uma loucura mesmo. Eu tenho a minha carteira de investimentos que, inclusive, se você der uma olhadinha aqui nela, na composição dela, ela tá com mais posição realmente em fundos imobiliários, 50% da carteira em fundos imobiliários, porque realmente quando teve aquela queda lá dos 8%, eu comprei pra caramba, né? E as ações ainda estão baratas, né? Dá pra você comprar renda fixa também. O importante é você diversificar sua carteira. Não ter medo de crise, mas diversificar sua carteira. Não ser o louco também de só aportar em renda variável, não ter sua segurança e também não ser aquele medrosão que não faz nada, só fica em renda fixa, perdendo todo tipo de ativo descontado. Se você quiser investir em fundos imobiliários de maneira profissional, maneira prática, clara, para você triar seus fundos imobiliários, não precisar ler 600 relatórios, para você destrinchar um relatório gerencial para ver se realmente o fundo imobiliário tá bom ou não, você não ficar fazendo esse tipo de pergunta, ó, será que o EGRC recupera? Será que esse fundo aqui continua bom? Quem tem que me dizer isso é você. Será que ele continua bom? Você sabe analisar para ver se ele continua bom ou não? Se você não tem essa dúvida, você vai longe demais dentro da Bolsa de Valores, meu amigo. Se você quiser minha ajuda para aprender a investir em fundos imobiliários, vou deixar o QR Code aqui, tem um link na descrição também. Antes de você entrar na turma, leia primeiro toda a página, vê se faz sentido para você, tudo que eu entrego lá é coisa de louco, é coisa de louco. Depois que você entrar, você vai mudar de vez sua vida. Então esteja preparado se você for entrar de verdade, beleza? Eu espero que você tenha entendido o que eu vou fazer com a minha carteira de fundos imobiliários em 2025, que é continuar aportando, aumentando minhas posições nas cotas enquanto elas estão baratas, mesmo que dure mais 6 anos, o IFIX andando de lado, porque é assim que eu vou conquistar minha liberdade financeira, tanto em ações, quanto fundos imobiliários, quanto ETFs, quanto cripto, quanto todos os ativos, de maneira mais eficiente, diversificando a minha carteira para minimizar o risco do portfólio. Fiquem com Deus, papai do céu abençoe você. Agora é a hora de se inscrever se você gostou do vídeo. Até mais, investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.